Primeiro, eu queria agradecer a honra do convite, participar desse curso com a chancela da Academia Nacional de Medicina. Para mim é uma honra muito grande, uma instituição que eu aprendi a respeitar e admirar desde criança, acompanhando meu pai e meu avô. Então, é uma honra muito grande, um prazer estar aqui podendo passar um pouco da nossa experiência num curso tão importante. O tema me designado, acidente vascular encefálico, é um tema que tem muita relação com emergência. Certamente, os profissionais de saúde que trabalharem em emergências médicas, emergências clínicas, terão frequentemente diante de si pacientes com essa patologia. Uma condição que nos últimos anos vem ganhando novas armas e novas maneiras de se encarar. Estamos vivendo uma nova fase do acidente vascular e minha aula vai estar muito focada nisso, nesse novo normal do tratamento do acidente vascular. O novo normal nem sempre é ruim, o novo normal às vezes pode ser útil, pode ser bom, e é o que a gente espera passar nessa próxima meia hora. Falando um pouco sobre a epidemiologia, o acidente vascular é uma condição extremamente prevalente, né? Nos Estados Unidos, a gente tem aí 790 mil novos casos por ano, sendo a maior parte deles, 610 mil, primeiros eventos vasculares. É a quinta causa de morte nos Estados Unidos, é a segunda no mundo. E talvez o fator de maior impacto, tanto no que diz respeito à saúde pública, à saúde de modo geral, e até mesmo em economia, é que o acidente vascular é disparado a principal causa de sequelas invalidantes, pegando uma pessoa ativa, que trabalha, que produz, e agudamente tornando essa pessoa uma pessoa com sequelas, com incapacidade, com necessidade de ajuda, gerando um custo direto e indireto com a condição muito importante. Então, é uma situação que todos nós temos que estar muito atentos para minimizar ao máximo esse impacto. Vamos falar de tratamento, vamos falar de tratamento moderno, que está sendo feito de mais moderno hoje no acidente vascular, mas por mais eficaz, por melhor que seja a conduta nessa fase inicial, a prevenção primária, né, conhecer e tratar os fatores de risco do acidente vascular, sempre será a melhor saída para qualquer população. Os fatores de risco se dividem em fatores de risco modificáveis e não modificáveis, e veremos que a lista dos fatores modificáveis não é pequena, e todos eles são passíveis de tratamento, de intervenção. Então, cabe a nós educar, buscar esses fatores de risco na população e modificá-los, de fato modificá-los. O principal fator de risco, o primeiro que a gente vai listar, é a hipertensão arterial. É, de fato, o principal vilão para acidente vascular. A relação de pressão alta e AVC é muito próxima, né? O AVC tem como principal fator de risco a pressão arterial, e a pressão arterial tem como sua principal complicação acidente vascular. Então, pressão alta é algo que a gente tem que estar sempre muito atento. E aí eu vou fazer uma pequena ressalva que eu faço sempre quando dou aula sobre acidente vascular, que é uma situação que a gente, infelizmente, vê com muita frequência, que são profissionais médicos que se especializam, que vão para especialidades as mais diversas e passam a não ter no seu dia a dia o hábito de aferir pressão arterial dos seus pacientes. Muitas das vezes, porque na especialidade dele, naquele momento, saber se o paciente tem pressão alta ou não vai mudar pouco aquela conduta daquele momento, mas às vezes ali naquele momento se perde a chance do paciente descobrir que está com cifras tensionais elevadas e a partir dali ter a chance de mudar radicalmente o seu risco e a chance de evitar complicações vasculares sérias. Então, eu acredito que a gente vai ter muito profissional jovem assistindo esse curso e fica, então, o meu pedido encarecido para que nunca deixem de ter esse hábito. É um hábito rápido, simples, e muitas das vezes um paciente que sofre uma pequena torção de pé ou tem uma pequena queixa de menor importância, mas vai a um profissional de saúde, pode ali ter a chance de um diagnóstico de pressão alta e, a partir dali, mudar o ritmo que vai ter a sua vida, o controle dos fatores de risco para as doenças vasculares. Listamos também o diabetes como também um fator importante. Ressalto o impacto da fibrilação atrial também. A fibrilação atrial é uma condição também que gera muito acidente vascular e que às vezes a gente não diagnostica com facilidade, a gente às vezes tem que buscar por ela. Falaremos um pouco disso no momento de prevenção secundária. Dislipidemia, sedentarismo, tabagismo, alimentação, consumo exagerado de álcool, e vale ressaltar também a questão da apneia de sono,
que muitas das vezes é subdiagnosticado, então fica também a orientação da gente sempre perguntar a qualidade de sono dos nossos pacientes, principalmente nível de sonolência diurna, pacientes que dormem com facilidade durante o dia, estudar isso, pois a apneia do sono é fator de risco para a doença vascular. Então, nós temos aí uma lista não pequena de fatores modificáveis, enquanto os não modificáveis, nós sabemos que a idade é um fator também de risco para acidente vascular, sexo masculino e suscetibilidade genética. Esses fatores, de fato, a gente não vai ter como interferir, mas a gente tem bastante fator de risco que a gente pode mudar e fica também aí o alerta para buscarmos sempre isso, né? Até 90% dos primeiros eventos de AVC podem ser prevenidos com mudança no estilo de vida e controle dos fatores de risco. 90%. Então, é muita coisa. E a gente está muito longe de chegar nisso, principalmente num país com acesso à saúde mais difícil como o nosso. Mas fica aí, então, esse alerta. Vale ressaltar, porém, que o principal fator de risco para o acidente vascular é um evento prévio. Então, um paciente que teve um ataque isquêmico transitório ou um acidente vascular, esse paciente está em risco de ter um novo evento vascular. Várias são as histórias do paciente que fazem um ataque isquêmico transitório de manhã, às vezes chegam a procurar atendimento médico, são liberados sem uma orientação muito adequada e de tarde eles voltam aí sim com acidente vascular propriamente dito. Então, lembrar sempre que quando você estiver diante de um paciente com um evento vascular, ele está em risco de ter um segundo. Metade desses casos pode ocorrer em até 48 horas, né? Então, a prevenção secundária começa na emergência. Então, na emergência, nós estamos tratando aquele evento agudo e já estamos tomando medidas de prevenção para futuros eventos. Não esqueçam disso. Várias são as campanhas de educação, de conscientização das pessoas, uma vez que estamos diante de uma condição que o tempo de atendimento vai interferir diretamente na qualidade e no sucesso do tratamento. Então, a conscientização das pessoas sobre o que é o acidente vascular, quais são os sintomas, é fundamental para que essas pessoas tenham em mente a necessidade de um rápido atendimento, né? Então, nós temos essa campanha feita pela Rede Brasil AVC, onde tem várias sociedades médicas envolvidas, usando a sigla do SAMU, criou-se essa tabela que vem um pouco do protocolo de Cincinnati, né, dos paramédicos de Cincinnati, criaram um protocolo semelhante a esse, onde você pede para o paciente sorrir, pede para o paciente mover os braços, no caso, abraçar, pede para o paciente cantar uma música ou falar uma frase. O paciente que agudamente perde a capacidade de fazer uma dessas três tarefas, ele tem até 80% de chance de estar tendo acidente vascular cerebral e deve ser atendido o quanto antes, lembrando que tempo é cérebro, né? Esse paciente chegando na emergência deve ser avaliado de forma organizada e sistematizada para que ele rapidamente tenha acesso aos mecanismos diagnósticos e terapêuticos para reverter aquele dano neurológico agudo. Então, todo paciente que chega na unidade de emergência deve receber atendimento, onde é feito o ABC da vida, deve ser colocado num leito monitorizado. Ele é submetido à escala neurológica do NIH, que é uma escala universalmente conhecida, onde o paciente recebe uma pontuação para cada déficit neurológico, e essa pontuação sendo maior, identifica um dano maior. Deve realizar a glicemia capilar, que é um exame de fácil execução, e a gente sabe que os estados de hipoglicemia ou hiperglicemia podem simular eventos vasculares, então a glicemia capilar deve ser feita sempre. Devem ser submetidos ao exame de imagem. A gente sabe que não tem como tratar acidente vascular cerebral sem o exame de neuroimagem. Se ele tiver numa unidade onde não tem a disponibilidade de um aparelho desse, ele deve ser encaminhado o quanto antes para um local onde isso possa ser realizado. Deve ser hidratado sempre, de preferência com soluções salinas isotônicas, evitando o soro glicosado puro, que muitas das vezes é usado de forma inadequada, uma solução hipotônica que aumenta o risco de edema cerebral. Manter esse paciente com níveis de saturação adequado, acima de 94%, lançando mão do oxigênio quando isso for necessário, e acionar o time do AVC. E esse time do AVC hoje, ele ganhou um novo personagem, que já existia antes de forma não tão presente, mas que agora é fundamental. Toda unidade que quer tratar de forma adequada acidente vascular cerebral tem que ter no time do AVC um neuroradiologista ou um neurocirurgião intervencionista que use as técnicas de hemodinâmica para a abordagem desses pacientes. Veremos isso mais à frente. Por quê?
Vale ressaltar que os pacientes que chegam à emergência de ambulância, eles já ganham tempo no trajeto, onde eles podem fazer praticamente tudo isso. Eles podem fazer o ABC da vida, eles já vão estar monitorizados, já vão ter seu NIH calculado, já vão ter a glicemia capilar feita, já vão estar hidratados, já vão estar com sua oxigenação adequada, e o time de AVC já vai estar avisado no hospital que tem um paciente com provável acidente vascular a caminho. Então, ele vai chegar no hospital e vai direto para o setor de imagem. Então, ganha-se muito tempo os pacientes que chegam ao hospital de ambulância, ao contrário daqueles que surpreendem o setor de emergência quando chegam por meios próprios no setor de emergência. Mas, independente disso, o setor de emergência tem que estar preparado e tem que ter um protocolo feito para que tudo isso seja feito no menor tempo possível, para que esse paciente não perca tecido cerebral. Lembrando sempre que tempo é cérebro. Falando um pouco do manejo da pressão arterial, isso vai ser diferente se o paciente vai ou não receber a terapia de reperfusão, a terapia trombolítica. Os pacientes que são candidatos, que obedecem os critérios para receber a trombólise, vão ter a pressão em níveis máximos de 180 a 105 milímetros de mercúrio. Pressões acima disso devem ser tratadas com drogas de meia-vida curta. A gente, no nosso meio, acaba usando muito o nitroprusiato de sódio. Se o paciente não é candidato a trombólise, se ele tem contraindicação a usar trombolítico, a gente vai ser mais permissivo nas primeiras 24 horas, principalmente, uma vez que a gente reduzir demais essa pressão de perfusão cerebral, a gente pode tornar essa área isquêmica maior. Se a gente baixar muito rápido essa pressão arterial, então a gente vai reduzir em torno de 15% a 20%, usando o nitroprusiato de sódio e o labetalol nos locais que o tem disponível. Evitamos os diuréticos, uma vez que esses pacientes devem evitar estar desidratados, estarem hipovolêmicos, então os diuréticos na fase inicial devem ser evitados. Passamos para o setor de imagem, onde a tomografia de crânio vai nos dar essa primeira resposta. Sangue. Tem sangue? Esse paciente sangrou? Os acidentes hemorrágicos, eles são facilmente vistos na tomografia de crânio. Eles se mostram dessa maneira, uma área espontaneamente densa, e com isso você faz o diagnóstico que são acidentes de natureza hemorrágica e o paciente vai então ser encaminhado para tratar esse tipo de situação. Então, a tomografia de crânio, num primeiro momento, nos responde isso, se o paciente sangrou ou não. Sem a tomografia, a gente não consegue diferenciar se aquele déficit neurológico focal agudo é isquêmico ou é hemorrágico. A tomografia pode mostrar uma lesão isquêmica, como a gente vê nesse caso, uma lesão hipodensa, uma lesão mais escura, mas isso é uma tomografia certamente não de uma fase muito inicial do acidente vascular, isso é uma tomografia de 2, 3 dias de evolução, onde a área isquêmica passa a ser mais visível na tomografia. Então, a tomografia de crânio normal jamais excluirá um acidente vascular isquêmico agudo na fase inicial. O que ela vai nos dizer é que esse paciente não sangrou. E a gente precisa fazer hoje, o protocolo exige que, além da tomografia de crânio convencional, a gente faça um estudo angiográfico desse paciente. A angiotomografia passa a ser fundamental, pois na angiotomografia, às vezes, a gente vai diagnosticar a trombose de um vaso importante, nesse caso, um ramo proximal da artéria cerebral média esquerda, mesmo sem repercussão na imagem do parênquima. Mas a gente tem aí um diagnóstico preciso de uma trombose de uma artéria cerebral média do lado esquerdo. Se esse paciente tiver hemiplégico à direita, está justificado o seu caso, e esse paciente deve, então, seguir o caminho para ser tratado da maneira mais adequada. Para o trombolítico venoso e até mesmo para a trombectomia, que falaremos mais adiante, nos pacientes com delta-T menor que 4 horas e meia, a gente pode parar na tomografia. A gente tem um paciente com déficit neurológico focal agudo, a gente faz uma tomografia de crânio que descarta sangramento, que descarta complicações isquêmicas extensas e que nos mostra uma lesão arterial importante na angiotomografia. Esse paciente deve ser levado à terapia de reperfusão pela trombólise venosa, seguido da trombectomia mecânica. Nos pacientes em que você está um pouco fora do delta-T, ou se você está tendo uma certa dificuldade em mensurar o déficit, ou o paciente que você quer ter certeza do grau de extensão da lesão, você pode lançar mão das técnicas de ressonância, onde você vai ter com mais precisão a informação do tamanho da área de necrose aguda, as técnicas de difusão. Tudo que brilha na difusão é igual a edema citotóxico, é igual à área onde a água não está difundindo de forma adequada e é igual à necrose. E você pode fazer a técnica de perfusão, onde você vai ter
mensurado a velocidade do fluxo sanguíneo nos principais vasos cerebrais e, com isso, montar um mapa que nos dá a região onde está havendo hipofluxo. Se você tem uma zona de perfusão que é maior do que a zona de difusão, você está informando que esse paciente tem tecido necrosado, mas tem muito tecido ainda que está em sofrimento, mas que ainda pode ser passível de recuperação se esse paciente reperfundir de forma adequada aquela área. A trombólise venosa, que até 2015 era o tratamento de escolha nos pacientes que obedeciam esses seguintes critérios, o delta-T máximo de 4 horas e meia, ela é feita com RTPA, nessa dose 0,9 miligramas por quilo, não ultrapassando 90 miligramas, sendo feito em bolos de 10%, seguido de uma infusão contínua de 1 hora. Esses pacientes não devem receber antiagregantes ou anticoagulantes em até 24 horas após o trombolítico. Por isso, qualquer paciente com suspeita de AVC não deve ser orientado a tomar uma aspirina e ir para o hospital, ou na ambulância não deve ser dada aspirina para esse paciente chegar no hospital, uma vez que o uso da aspirina nas primeiras 24 horas aumenta o risco de transformação hemorrágica nos pacientes que são trombolizados. Tá? A aspirina só vai ser usada uma vez que o paciente ou foi descartado a indicação do trombolítico ou passadas essas 24 horas da trombólise venosa. Lembrando que a pressão desse paciente não pode ultrapassar 180 por 105, deve repetir uma tomografia em até 24 horas ou em caso de piora clínica. Tá? E a gente evita catéter vesical e nasointeral também nessa fase inicial pelo risco de sangramento. Aqui um caso de uma trombose cerebral média que foi trombolizada com bastante sucesso, uma reperfusão bastante significativa da sua árvore arterial. Falando com um pouco mais de atenção do que mudou, do que está mudando e do que é hoje tratar acidente vascular cerebral, a gente vai focar no tratamento endovascular. O que acontecia até 2015, quando foi publicado esse guideline da Academia Americana de Cardiologia, era que os estudos de trombectomia tinham uma seleção de pacientes que era cruel para o método. Os pacientes que eram selecionados para tentar a trombectomia eram os pacientes que tinham falha na trombólise venosa ou pacientes com delta-T alargado, ou seja, pacientes que já estão em fase tardia do seu processo, pacientes que a trombectomia seria uma tentativa de resgate. E aí não se conseguia número suficiente de bons resultados para tornar a técnica protocolada. Com isso, os resultados eram negativos e a trombectomia demorou a entrar no arsenal terapêutico do acidente vascular. Além do que, os métodos, os dispositivos que se usavam para a trombectomia também foram se modernizando com o tempo, e hoje a gente tem os stents retrievers, que você tem uma taxa de reperfusão muito alta, com uma segurança bastante adequada. Esses dois grandes estudos, o RESCUE e o Mr. Clean, então, o que eles fizeram? Eles pegaram pacientes com obstrução de grandes vasos, que receberam o trombolítico venoso dentro de um delta-T adequado e levaram para a hemodinâmica, independente da resposta clínica. Então, o paciente chegou, delta-T de 4 horas e meia, recebeu o trombolítico, vai para a hemodinâmica, cateteriza ele, vamos ver o que está acontecendo na artéria desse paciente. Se o paciente tivesse, por acaso, tido uma reperfusão com a trombólise venosa, ok, você documentou isso com a arteriografia, nada mais era feito. Mas como a gente sabe que a trombólise venosa em artérias principais, como carótida e cerebral média, ramo proximal, tem uma taxa de reperfusão menor que 30%, vários pacientes estavam ainda com vaso obstruído, então esses pacientes eram submetidos à trombectomia e a partir daí os resultados foram muito favoráveis. A trombectomia, de fato, mudou a história natural desses pacientes. Então, a partir de 2015, houve uma recomendação para tratamento endovascular que os pacientes com critérios para uso trombolítico venoso, dentro do delta-T de 4 horas e meia, eles faziam a trombólise venosa, independente do tratamento endovascular ser uma opção, deveriam ter um estudo angiográfico não invasivo realizado para mostrar se ele tinha ou não obstrução de vasos proximais importantes, carótida interna e ramo proximal de artéria cerebral média. Então, eram submetidos ao tratamento endovascular se eles preenchessem os seguintes critérios. Escala de ranking pré-AVC 0 ou 1. Isso é uma escala de desabilidades. Então, é uma escala que vai de 0 a 5, 0 é o paciente normal, 1 é o paciente com sequela leve, sem interferência nas atividades de vida diária, e a partir de 2 são sequelas com grau progressivo, mas que já começam a interferir nas atividades de vida diária. Então, os pacientes selecionados eram os pacientes que pré-AVC tinham uma boa condição clínica.
Eram pacientes que foram tratados com trombolítico venoso até 4 horas e meia, tinham oclusão de carótida interna ou segmento M1, segmento bem proximal de artéria cerebral média, idade maior que 18 anos, com aquele índice do NIH preenchendo 6 ou mais pontos. O ASPEX, que é um aspecto que toma em conta a tomografia, ASPEX, quanto maior a pontuação do ASPEX, mais normal é a tomografia. Esses pacientes deveriam ter seu tratamento iniciado em até 6 horas do início dos sintomas. Então, 2015, aprovado o tratamento com trombectomia, desde que pacientes ainda dentro das 4 horas e meia, pacientes que receberam trombolítico venoso, que preenchiam esses critérios. Mas todos esses pacientes que preenchiam esses critérios eram levados para a hemodinâmica e tinham seus vasos abertos pela trombectomia, e a gente já começava a ver uma melhor evolução desses pacientes. Em 2018, sendo mais atualizado em 2019, isso mudou ainda mais. A indicação de trombectomia, ela foi amplificada. E por quê? Por conta desse conceito que a gente hoje usa muito mais a janela de tecido do que a janela de tempo. A gente não pode usar o tempo de forma generalizada. 3 horas de oclusão de cerebral média para um paciente é diferente de 3 horas de oclusão de cerebral média para outro paciente. E isso por quê? Devido às circulações colaterais serem diferentes de paciente para paciente. Então, esse é um exemplo de um paciente que tem uma cerebral média fechada no ramo proximal, no caso aqui do lado direito, onde você percebe que mesmo com essa cerebral média fechada, ele tem um leito arterial no hemisfério direito bastante semelhante com o hemisfério esquerdo, porque essas artérias estão sendo preenchidas por circulação colateral. Então, esse paciente, mesmo dias após o AVC, tem uma área isquêmica não muito extensa. Então, esse paciente tem uma janela de tecido muito maior do que esse segundo paciente, que tem uma trombose cerebral média, nesse caso do lado esquerdo, também no ramo proximal, onde você já vê que há uma diferença de nível arterial, de nível de artérias no hemisfério anterior para o hemisfério posterior. Então, esse paciente faz uma lesão isquêmica mais extensa. A janela de tecido dele é menor. Em contrapartida, esse paciente que tem praticamente zero circulação colateral, a trombose cerebral média, no mesmo local daqueles outros pacientes, provoca uma lesão muito mais extensa. Então, esses pacientes não podem ser colocados no mesmo pote. A gente não pode, por conta de tempo, colocar esses pacientes no mesmo braço de tratamento. Então, a partir desses 2 estudos, o estudo DAWL e o estudo difuso, publicados em 2018, os pacientes que saem do delta-T de 6 até 24 horas, eles podem ainda assim serem tratados com a trombectomia baseados no mismatch. E esse mismatch pode ser realizado de 2 maneiras. Como a gente já citou, baseado na imagem, onde você tem uma diferença da perfusão com a difusão. Uma perfusão maior do que a difusão mostra que aqueles pacientes têm zona isquêmica em sofrimento ainda não necrosado. E você pode também usar o critério clínico. O paciente tem uma zona de difusão pequena e um déficit neurológico enorme. A gente sabe que aquela zona de difusão não consegue explicar todo aquele déficit que nós estamos vendo no exame clínico. Então, esse paciente tem um mismatch clínico infarto. Então, esses 2 critérios podem ser utilizados para indicação de trombectomia após o delta-T. Aqui outro exemplo bastante nítido de uma difusão relativamente pequena, com uma perfusão extremamente ampla. Então, a difusão foi marcada em amarelo, a perfusão foi marcada em vermelho, e tudo que está em roxo é a diferença da perfusão com a difusão. Olha a quantidade de tecido que esse paciente tem em sofrimento, mas que ainda não foi perdido. Será que não vale a pena abrir a artéria cerebral média desse paciente? Com certeza vale. E aqui um exemplo que mostra um paciente que tinha esse mismatch, perfusão-difusão, 4 horas após o AVC, e foi submetido à trombectomia, e 7 dias após o AVC, você percebe que o que ele teve de lesão foi um pouco acima do que tinha ali na difusão. Mas olha a quantidade de tecido que foi salva pelo procedimento invasivo. Então, o novo normal, esse é o recado da aula. Tratar AVC hoje é intervir. Tratar AVC hoje é buscar maneiras que nos mostrem que esses pacientes serão beneficiados ao abrirem os seus vasos proximais. Um estudo brasileiro publicado ano passado na New England, que previa randomizar 690 pacientes, foi interrompido após um pouco mais de 200 pacientes selecionados, pois a diferença nos grupos era tão grande, o benefício da trombectomia era tão extenso, que o estudo foi paralisado e a trombectomia, mais uma vez, concluída como algo extremamente benéfico. Eu, para terminar, trouxe 2 exemplos de pacientes que eu acompanhei. Esse primeiro exemplo, inclusive, uma paciente que eu vi essa semana,
Na quarta-feira retrasada, ela sofreu agudamente uma hemiplegia direita com afasia, uma paciente jovem, de 28 anos, levada inicialmente para um hospital de menor recurso. Ela mora em um bairro periférico do Rio de Janeiro, onde foi feita uma tomografia que não mostrava sangue e mostrava uma provável trombose cerebral média do lado esquerdo. Foi orientada essa paciente a vir para um centro de maior recurso. Ela chegou com 5 horas de delta-T, já fora da possibilidade de trombólise venosa, mas submetida ao estudo angiográfico, pois ela tinha uma ressonância com uma difusão ainda pequena e com déficit extremamente amplo, com uma hemiplegia maciça e afasia completa. E ao fazer a arteriografia, a gente testemunhou essa dissecção da carótida interna do lado esquerdo. A gente percebe essa carótida interna afilada por conta de uma dissecção e uma interrupção do fluxo um pouco adiante na carótida, um pouco antes da bifurcação da cerebral anterior com a cerebral média, levando uma quase ausência de fluxo nesse hemisfério cerebral esquerdo. Ela foi, então, tratada. Primeiro foi feita a trombectomia, foi passado o catéter pela dissecção, ela foi trombectomizada. A gente vê aqui as duas artérias, aqui no lado direito, a gente consegue ver bem a cerebral anterior e a cerebral média totalmente cheias, com fluxo vindo dessa carótida, recuperando todo o seu leito arterial. E foi, então, colocado um stent nessa carótida dissecada e o resultado do angiográfico realmente foi excelente. E essa paciente recebeu alta 8 dias depois, andando e falando. Então, foi uma evolução realmente muito incrível, muito satisfatória, uma família extremamente agradecida, e a gente imagina o que seria essa paciente com essa carótida fechada, sem fluxo no hemisfério cerebral esquerdo, a quantidade de lesão que isso provocaria. Então, foi realmente um caso de extremo benefício da intervenção. Aqui a gente vê a imagem do trombo que foi retirado, tá? Após a dissecção, ela embolizou da dissecção e formou esse trombo obstruindo as artérias. E, por fim, esse segundo caso, também é uma paciente jovem, e aí envolvendo circulação posterior, que é uma situação que a gente já tinha uma janela um pouco mais ampla, sabendo da gravidade do que é ter uma trombose da artéria basilar, uma vez que ela nutre o tronco cerebral. Então, essa paciente fez uma lesão do seu tronco cerebral, mais do lado direito do tronco cerebral. Foi uma paciente que caiu em casa e ficou em casa sem conseguir se mexer, foi encontrada em casa por uma conhecida e levada para o hospital com delta-T desconhecido. Ela falou de manhã com essa amiga achou esquisito que ela não apareceu no trabalho, chegou na casa dela por volta de 2, 3 da tarde, já 5, 6 horas depois dessa ligação, e ela estava caída no chão e sem conseguir se mexer. E foi, então, levada para o setor de imagem. A gente percebia uma basilar sem fluxo. Então, ela tinha uma trombose importante da artéria basilar, gerando aquela lesão no tronco cerebral. Foi, então, passado o stent retriever e feito a trombectomia, e o resultado angiográfico também foi extremamente satisfatório. Ela reperfundiu totalmente essa basilar, e é uma outra paciente também que hoje está praticamente sem sequela. Um outro exemplo do benefício da boa indicação na trombectomia. Então, o recado que eu deixo para a aula são 2. Prevenção primária, fator de risco, e não dá para tratar AVC hoje se você não tiver no seu time profissionais que façam intervenção, que façam trombectomia. A gente vai dar muito mais benefícios para o paciente quando a gente realiza esse tipo de intervenção. Falando rapidamente de prevenção secundária, lembrando que ela começa na emergência, a gente tem usado antiagregação dupla nos primeiros 21 a 90 dias, lembrando que é a fase onde tem maior índice de recorrência daqueles segundos eventos. Então, a antiagregação dupla traz maior benefício, e nesse prazo, o risco de hemorragia ele não é significativo, então a gente tem um benefício que ainda vale a pena usar a dupla antiagregação. Com o passar do tempo, a dupla antiagregação traz consigo um risco de hemorragia, então, a partir do 3º mês, pacientes que não são de alto risco, no caso dessa paciente que colocou stent, ela provavelmente vai ficar com dupla antiagregação por mais tempo, uma vez que ela tem um stent colocado, ou pacientes diabéticos, descompensados, que já estão no seu 2º, 3º evento vascular, que às vezes você usa antiagregação de forma indefinida, mas de uma maneira geral, a antiagregação dupla a gente usa nesse período inicial. As estatinas hoje é uma regra para qualquer paciente com evento áterotrombótico. A realização do ecocardiograma e Doppler cervical.
O eco, a gente tem que ficar atento ao átrio esquerdo, tamanho do átrio esquerdo, e aí ver se não é o caso de lançar a mão do holter de eletrocardiograma. Por muitas das vezes, a fibrilação atrial ela é paroxística e a gente não vai diagnosticar no eletrocardiograma convencional. Então, paciente com evento vascular cerebral sem uma causa muito definida, um átrio esquerdo aumentado no eco, lembrar de fazer o holter, lembrar de pensar em fibrilação atrial, mas quando encontra a fibrilação atrial, o tratamento a gente sabe que muda. Trombofilia deve ser pesquisado sempre, pacientes jovens, sem fator de risco conhecido, e tanto a trombofilia quanto a fibrilação atrial vão ser tratadas com anticoagulação. Fibrilação atrial e AVC é igual a anticoagulação, cada vez mais, independente da faixa etária. A gente anticoagula paciente acima de 90, 95 anos que tenha fibrilação atrial e tenha tido evento vascular cerebral de natureza isquêmica. A endarterectomia e angioplastia de carótida naqueles pacientes com lesões sintomáticas maiores que 70% da carótida. O paciente fez um AVC hemisfério anterior esquerdo, no Doppler, 75%, 80% de uma placa na carótida, esse paciente terá benefício de receber o tratamento cirúrgico ou angioplastia dessa carótida. Por fim, terminando, esse conceito que está cada vez mais consagrado e baseado nele, a gente tem que ter cada vez mais vontade de deixar tecido cerebral vivo para que a reabilitação possa trabalhar a neuroplasticidade. Então, aqui é um exemplo de um paciente que fez uma lesão na sua córtex motora do lado esquerdo e, consequentemente, ficou com uma plegia no seu dimídio direito. Esse paciente foi tratado e com fisioterapia e, após alguns meses, ele recuperou o movimento desse dimídio direito. E esse paciente, então, foi colocado numa ressonância magnética funcional e pedido para ele fazer movimento de pinça com os dedos das mãos. Inicialmente, com o dedo da mão esquerda, que foi a mão que não sofreu dano, e aí você vê uma ativação da córtex motora de forma natural. A córtex motora sendo ativada, responsável por aquele dimídio esquerdo. E aí, quando você pede para ele mexer o lado que ele perdeu o movimento no AVC e que recuperou com a fisioterapia, você é surpreendido que, apesar da lesão estar ali, áreas outras estão sendo ativadas, assumindo a função daquela área que foi lesada. Ou seja, tecido cerebral assumindo função de tecido cerebral que foi atingido pelo AVC. Então, é muito evidente que se a gente deixa uma maior quantidade de tecido cerebral viável, mesmo que o paciente tenha alta, ainda com a sua sequela motora, com uma boa fisioterapia, com um estímulo adequado, o cérebro vai reaprender a ativar aquela área, vai reaprender a comandar aquele membro que ficou lesionado. Então, esse conceito é bastante importante, já está consagrado, e é baseado nele que a gente tem que saber que tempo é cérebro e que cérebro é reabilitação, que cérebro é fundamental para que esses pacientes evoluam bem. Agradeço a atenção, peço desculpa um pouco se a gente fala umas coisas um pouco mais rápidas, uma vez que o tempo para falar de um assunto tão importante não foi tão extenso, mas eu espero que tenha passado alguma mensagem para vocês e estaremos juntos nas perguntas em breve. Um grande abraço a todos, muito obrigado.